matéria, matériazinha, a gente vai trinchar ela agora. Vou ver se eu acho umas questões aqui no final se der tempo, né? Acho que dá tempo sim, que eu tenho hoje tenho dia livre. E a gente vai até ficar uma coisa satisfatória para todo mundo. Agora hoje eu pego aqui umas questões, a gente tenta resolver algumas questões juntos também para ver se vai dar tudo certo. A matéria da P1 em relação à genética, né? É uma matéria muito teórica mesmo. Meiose, mitose, ela gosta de cobrar muito, as intérfases, as fases da divisão, a diferença de divisão entre uma e outra. É bastante importante ter esses conceitos em mente. E a matéria da P2, basicamente, quadro de Panet. É basicamente exercício mesmo, ficar fazendo exercício atrás de exercício para memorizar. Vamos começar pela parte teórica, então. Eu só não tô te vendo, João. Não, eu vou compartilhar a tela e aí a gente vai conversando pelo slide. Deixa eu ver aqui por onde que a gente pode começar. Vamos começar então pela intérfases e mitoses. A gente vai falar então de mitose, meiose, da intérfase, a importância delas, em quais células elas acontecem, quais as diferenças essenciais entre mitose e meiose, quando que ela começa, quando que ela para, tá? E eu vou tentar chamar a atenção para você e destacar quais que eu acredito que são partes que é mais provável dela cobrar em prova e qual que não é. Aqui uma pequena introdução, tá todo Ô, mundo João, antes vendo de aqui? você Oi. começar, antes de você começar a matéria, tira uma dúvida, acho que não é só minha essa dúvida. Em relação à prova, a prova agora de recuperação, ela vale quanto? A gente tem que acertar quanto? Você sabe informar? Se não me engano, não tenho certeza, mas se não me engano, a prova de recuperação ela vale 60 pontos. E aí você tem que tirar o suficiente para fechar a média. É um negócio assim, não tenho certeza. No caso, tem que Alguém me acertar explicou, 70% da prova para ficar com 24, é isso? acredito que sim, mas não leve minha palavra nisso, não tenho certeza disso, porque eu pedi hoje alguém para me explicar, mas hoje de manhã eu estava mais preocupado com a minha prova de histologia e aí eu não consegui prestar muito bem atenção e acabei meio que boiei na explicação da pessoa. Mas, Sim, mas qualquer coisa, acho que se mandar mensagem pro Sai, o Sai consegue explicar direitinho como é que funciona. entendi. Porque eu sei que tem prova global, prova recuperatória, prova complementar, prova final. Eu não entendo muito bem como é que funciona todo esse esquema, não. Eu sei que a prova recuperatória, eu acho que ela adiciona pontos ou ela meio que substitui pontos de uma prova sua. É algo assim. Teoricamente, ela zera toda a P1 e a P2 e a gente vai com 24 pontos para final. Entendi. Tá todo mundo vendo a tela aqui? Todo mundo me acompanhando? Não, não tô vendo nada. Eu tô vendo. Aqui tá ok. É só ver Não pelo Meet apareceu pra mim. aí. É...
Você está acompanhando pelo notebook ou pelo quê? Celular. Vê se você tombando a tela, não dá a opção de você, pelo aplicativo do Google Meet, aparecer a de ver a tela que eu estou compartilhando. Não tá vendo, não tá mostrando nada. Clica no João que deve aparecer o que ele está compartilhando. Você tem que ir no nome dele, eu acho que no celular. Eu cliquei nele, não aparece nada pra mim, só o J. Agora sim apareceu. Ah, show. Tá vendo aqui o slide, tranquilo, então? Sumiu. Deve estar com delay. Continua o Espera um J pouquinho. ainda. Ué. Você tá com o Wi-Fi da sua casa? Sim. Aqui tá tudo bem, tô te ouvindo bem, só não tô vendo a tela. Agora sim. Às vezes é um pequeno delay mesmo. Qualquer coisa você me avisa então que a gente vou mais devagar para dar tempo de carregar aí para aparecer tudo direitinho. Tá bom. Obrigada. De nada. Vamos lá então. Reprodução celular, aqui a gente tem uma pequena introduçãozinha para entender do assunto. A teoria da celular é que todas as células provêm de outras células, né? As células constituem unidade morfológica e fisiológica de todo organismo vivo. É o que a professora muitas vezes gosta de mencionar, que a célula é como se fosse o átomo do organismo. As propriedades de um organismo vivo dependem das células individuais, então que a gente estuda também em outras matérias. Cada célula tem uma função diferente, vai fazer várias coisas diferentes no organismo. As células se originam unicamente a partir de outras células e continuam a se manter através do material genético, que a gente vai ver que toda célula ela se divide e gera novas células, e assim infinitamente, ou até a morte do organismo total. A unidade mais pequena da vida, então, é a célula. A base para a reprodução celular. A divisão celular transmite um jogo completo de informação hereditária a cada célula viva, cada célula filha, aliás, que é o básico da reprodução. Que cada célula vai passar alguma série de informações. Isso quer dizer informação hereditária, né? Tanto em relação a células que a gente vai ver mais para frente. Existem as células somáticas, que são as células do... Qualquer célula do organismo que não sejam células reprodutoras, basicamente. E a divisão celular transmite os elementos citoplasmáticos essenciais a cada célula filha. As atividades de uma célula, desde uma divisão celular, a seguinte constitui o ciclo celular. A gente vai ver aqui mais para frente quando entrar no... Isso é alguma coisa teórica, mas não é muito importante. Etapa do ciclo celular eucariótico. Isso aqui é bastante importante, sim. Entender esses conceitos, tá? Entender o que é uma intérfase, entender a parte da quando que começa a mitose, entender termos como citocinese, isso é bastante importante para a prova, tá? Divisão celular ou fase M. Então, a intérfase é o período durante o qual a célula adquire nutrientes no meio, cresce e duplica os seus cromossomos. A intérfase, então, é um período durante o qual a célula adquire nutrientes no meio, cresce e duplica seus cromossomos. Oi? Saiu da minha tela. Aqui saiu também. Você parou de compartilhar a tela, João. Acho que é porque você colocou para gravar. Peraí, então. Compartilhar a tela, continuar.
Alô? A gente está ouvindo, pode falar. Oi, tô ouvindo. Voltando a compartilhar a tela agora. Ver se voltou. Todo mundo, tudo normal agora. Sim. Ok. Ok, então, Sim. que é uma intérfase? Intérfase é a maior parte da vida da célula, ela vai passar por essa intérfase. Ela vai ficar nessa intérfase, aliás. E é basicamente nessa fase que a célula vai fazer todas as suas funções. No momento, eu vou usar o exemplo de células somáticas, tá? Que são as células somáticas? São as células que vão fazer várias funções ao longo do organismo. Então, células sanguíneas, células de defesa, células ósseas, todas essas células que têm algum papel essencial na continuidade do nosso organismo. Eles ficam, então, por grande parte da sua vida, nesse período de intérfase, que é o período antes das suas multiplicações. Então, ela adquire nutrientes do meio, cresce, duplica seus cromossomos e também todas as suas organelas, para então conseguir se dividir. Então, a divisão celular, ou fase M, é o estágio mais dramático da célula, produzindo, a sua vez, duas etapas. Mitoses, ou a divisão do núcleo, que separa os cromossomas filhos replicados anteriormente, e citocinese, que é a divisão do citoplasma em duas células filhas. Então, mitose é todas as etapas que a gente vê, de prófase, de metáfase, de anáfase, de telófase, tudo isso está composto dentro dessa mitose. E a citocinese é o finalzinho, é o final de quando a célula finalmente se divide. É quando reproduziu todos os cromossomas, reproduziu todas as organelas, tudo foi para cada um polo diferente, e aí a célula ela se divide. É a última etapa da divisão celular, que é quando ela finalmente produz as duas células filhas. Então aqui é um diagramazinho de como que acontece a célula. Essa fase G0 acontece em células que têm uma divisão, pouquíssima divisão ou divisão nenhuma. Por exemplo, no caso de células de cartilagem ou célula óssea, são células que ficam nessa fase. Essa fase G0 basicamente significa uma fase que ela fica parada. Ela só cumpre ali a sua função, mas ela não passa pela fase que ela vai se dividir. Então, isso são as fases diferentes da intérfase, tá? M, que é a fase de meio que ela vai adquirir. G1, quando ela geralmente começa a se preparar. S, quando duplica tudo. G2, quando começa a se dividir, propriamente dito. Então, aqui, uma forma mais elaborada do que a gente acabou de ver. Então, fase M é quando a célula vai selecionar se ela divide ou se ela continua a sua vida normalmente. Fase G1, a célula aumenta de tamanho e fabrica novas proteínas. Também fabrica algumas organelas e coleta nutrientes novos para conseguir se multiplicar. Existe em alguns momentos esse R é o ponto de restrição onde a célula fica na fase 0. Que é a fase 0 que eu mencionei, que algumas células elas param de seguir esse ciclo e param de se multiplicar. As células ficam estáveis. Então, R de restrição é o ponto de que ele finalmente que uma célula para de se multiplicar. Oh, meu Deus. Então, fase M, quando ela decide se ela vai entrar em mitose ou se ela simplesmente recomeça e continua o ciclo. Fase G1 é a fase que ela se aumenta de tamanho e produz novos nutrientes e produz novos componentes para ela começar a se preparar para a multiplicação. Caso seja uma célula que não tenha esse programa na sua vida, que seja uma célula que vai continuar no local, ela vai passar no ponto de restrição, então ela se detém na G0, que é a fase onde não existe a replicação. A fase S é uma fase onde ela replica o seu DNA, o seu material genético. Tá? E a fase G2 é onde ela começa a se preparar para a divisão. Ela vai começar, isso está mostrado aqui, ó, começa a dividir os seus cromossomas, vai um para cada lado, e aí uma célula filha vai para cá e repete o ciclo. Então, fase M de mitose, G1 de
agrandamento, né, que é em espanhol para o crescimento dela. Esses termos vocês precisam ter em mente, tá? G0, fase de detenção. G1, fase de coleta de novas proteínas e novos nutrientes. Ponto de restrição, ponto que ela vai parar e ficar na G0. Ela se detém e não se multiplica mais. Fase S, divisão do seu DNA. Fase G2 é a fase que ela prepara para se dividir. Caso não haja a replicação de DNA, ela simplesmente continua com a vida do jeito que está. Então aqui a gente começa a falar um pouco das diferentes fases da mitose, tá? No momento a gente vai falar principalmente de mitose, porque estamos falando de células somáticas, mais uma vez. Meioses, eu gosto de pensar assim, vai dividir tudo no meio. Então é quando a gente vai ver um pouco mais para frente isso, mas já adiantando um pouquinho a explicação, que a gente vê que a célula, ela divide o seu número de cromossomos no meio, né? Porque um espermatozoide e um ovócito, eles vão se juntar para fazer um novo organismo. Então, cada um vai carregar metade das características do seu antecessor. Então, meiose, de metáfase. E mitoses é como se fosse vai se espalhar, como se fosse um rumor, como se fosse um mito. Se espalha. Então, são células que estão se dividindo o tempo todo. São células somáticas, são células que estão são basicamente todas as células do organismo que não sejam as células que a gente fala que são células golandárias. São as células que vão ser finalmente células sexuais, né? Células de reprodução sexual. Então, a intérfase representa quase 90% do tempo de vida celular, que eu tinha mencionado para vocês. Grande parte das células vão ficar nessa fase. E a síntese de DNA não é contínua durante a intérfase. Ou seja, o DNA ele fica sempre constante. A quantidade de DNA fica constante. E dividido entre 3 fases. G1, S e G2. Lembrando que G1 e G2, às vezes algumas pessoas confundem, acham que elas estão suscetíveis. Mas não é. O S é justamente no meio dessas duas fases. G1, então, essa é a parte que vocês precisam focar mais. Adquire nutrientes, tá? Também aí tem os demais detalhes, mas é importante vocês lembrarem disso. Adquire nutrientes. Realiza funções especializadas, funções de cada célula que a gente mencionou. Então, eritrócitos vão carregar oxigênio, células de defesa vão fazer fagocitose, defesa, células ósseas vão fazer manutenção do osso, etc, etc. Mais tarde, no ponto de restrição, existe uma avaliação interna para duplicar o DNA e entrar na divisão celular. Se pela essa avaliação interna, ela não achar necessário se replicar, ela para e passa pelo ponto de restrição e entra na G0. Caso ela ache necessário se dividir, e isso vai ser... O que basicamente vai ditar isso é a função da célula, né? Ela entra na fase de síntese, que é o momento de síntese de DNA. Então, na fase S, ela começa a duplicar o seu DNA, porque uma célula, ela sempre vai ter o mesmo material genético. Ela possui sempre o mesmo DNA. Quando ela se divide, essa divisão de DNA, existe uma duplicação desse DNA, da quantidade dele, e vai carregar adiante para as filhas. G2 sintetiza as moléculas necessárias de DNA para a divisão celular. Então, sintetiza tudo aquilo que é necessário para finalmente dividir e se separar em células filhas. Então, aqui, de novo, o ciclo que a gente viu, G1 ou GAP1, onde ela vai adquirir todos os nutrientes necessários para fazer isso aqui. Existem aquelas células que cessam de se dividir e elas entram na fase que a gente menciona, que é a G0, onde ela não se divide mais. As células que passam pelo ponto de restrição, que é dito que é necessário continuar, elas entram na fase S, onde existe a duplicação, síntese de DNA, a duplicação do seu material genético para cada filho carregar de novo a quantidade normal. E G2, onde existe a produção de todas as moléculas necessárias para ser feito a mitose propriamente dita, tá? E aí entra na fase M, fase de mitoses. Fase G1, período de mais variação de tempo, período que possui a maior variação de tempo. Então, pode ser dias, pode ser meses, pode ser anos. Então, isso depende da necessidade da célula.
Existem células que se multiplicam com muita rapidez e existem células que demoram mais. Então, por exemplo, células de defesa são células que se dividem o tempo todo, são células que estão sendo produzidas o tempo todo. E principalmente quando estão em frente a uma infecção, elas se dividem muito. Então, a fase G1 vai ser muito curta. Então, as células que não se dividem, como células nervosas ou células do músculo esquelético, ou que se dividem pouco, como os linfócitos, se encontram no período G1, que em esses casos denomina G0 porque as células se retiram do ciclo celular. Fase S, fase de síntese ou replicação de DNA, começa quando a célula adquire o tamanho suficiente e o ATP necessário. Aqui se menciona ATP porque é um processo que gasta energia, né? ATP é a moeda energética de todo o organismo. Então, até um pouco dessa produção, então essa produção de energia também usa um pouco de ATP. E é finalizada quando o conteúdo de DNA se encontra duplicado e os futuros cromossomas também se replicaram. Então, tudo se multiplica para finalmente... basicamente, tudo se duplica para depois voltar ao normal. Quando se divide e tudo volta ao normal. Cada cromossomo está constituído agora por duas cromátidas irmãs idênticas durante a mitose. O que é uma cromátida? Que é uma palavra nova aqui. Quando a gente fala de cromossomo, a gente vê que é como se fosse um xizinho, né? Ele é uma estrutura assim. O que acontece aqui, a gente vai ver quando a gente estudar um pouquinho sobre a estrutura do cromossoma, é que cada uma dessas suas metades aqui é chamada de cromátida. Isso é uma cromátida. E duas cromátidas formam um cromossoma, tá bom? A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso quando a gente estiver falando da estrutura dos cromossomas. Replicação de DNA, então. É um processo que se dá ao qual a molécula de DNA faz cópias de si mesmo e, portanto, do cromossoma, e o resultado são duas cadeias de DNA nas quais se conserva uma molécula parental e outra nova, um processo dado como semi-conservativo. Isso aqui é questão de prova, tá? Semi-conservativo, então, porque existe uma molécula de DNA nova e uma molécula de DNA velha. Isso significa que uma célula filha ela vai ter uma cromátida novinha. Lembrando que cromátida é uma metade do cromossoma, tá? Então, quando uma célula se divide através dessa mitose, as suas células filhas vai ter uma cromátida novinha e uma cromátida velha. Por isso, esse processo é dado como semi-conservativo, porque carrega uma célula velha, um pedaço de DNA velho e um pedaço de DNA novo. E o núcleo, existem muitos nucleotídeos livres que se encontram, que são os blocos de construção para o novo DNA. Significa só que dos nucleotídeos eles vão passar essa informação à frente para fazer o novo DNA. Mas dessa parte aqui, o que é mais importante é vocês lembrarem desse processo de semi-conservativo. Fase G2 é o tempo que transcorre entre a duplicação de DNA e o início da mitose. Ao final da mesma se origina a desintegração da envoltura nuclear. Quem que é a envoltura nuclear? A carioteca. A gente vai mencionar ao longo quando a gente vai descrevendo as fases da multiplicação, que a membrana nuclear ela se desfaz. Então o DNA, ele em grande parte da sua vida, ele nunca sai da carioteca. A única exceção é nessa etapa, que quando ele se divide, quando ele produz essa multiplicação de DNA para carregar para suas células filhas, essa carioteca ela se desfaz. Ela é completamente desintegrada para o DNA se multiplicar, se separar e depois quando começa a entrar na citocinese, os núcleos começam a voltar. No caso, a membrana nuclear começa a voltar. Mitoses, então. Processo pelo qual as células eucarióticas distribuem equitativamente entre as células filhas os seus cromossomas e orgânulos citoplasmáticos. Então, mais uma vez, lembrar que mitoses são células somáticas. Tá? São células do que a gente mencionou anteriormente, leucócito, eritrócito, osteócito. E o começo da mitose se caracteriza... Oi, pode falar. A minha tela saiu de novo. Esperar um pouquinho, ver se volta. Voltou. Show.
O começo da mitose, então, ela se caracteriza pela visualização dos cromossomas, ou seja, pela condensação da cromátida na intérfase, constituindo os cromossomas. Então, o que acontece? A cromátide, que é aquilo que eu mencionei, que é aquela estruturazinha que é metade de um cromossoma, ela geralmente não é visível na célula. E o que acontece é que, como ela tá se multiplicando, começando a se multiplicar, ela fica densa, ela fica mais visível. Isso é só uma informação, assim, às vezes ela costuma perguntar um pouco disso, mas acho difícil. Mas é só lembrar que no início da mitose, a cromátide ela fica visível, o cromossoma ele fica visível. Que é a parte mais resumida desse texto aqui. Significa que a cromátide ela começa a se preparar e essa preparação faz com que ela fique densa, fica visível. João, Foi. em biologia a gente viu aquele processo de replicação do ADN e é o processo que ocorre no citosol. É esse mesmo processo que a gente está falando agora em genética? Não, no caso, quando a gente fala acredito em biologia, porque a gente está confundindo um pouquinho com a síntese do RNA, Ah, que tá. é quando a gente tem o que acontece dentro do núcleo, a gente tem o DNA, né? E aí o DNA ele precisa passar a informação para fora do núcleo. Como que ele faz isso? Ele cria o RNA mensageiro. E aí acontece dentro aqui a síntese desse RNA. Ele que vai ler o DNA e carregar essa informação para fora. Aí, aqui do lado de fora do citosol, acontece o processo isso é mais em relação da síntese de proteínas, tá? Aqui, quando a gente estiver falando dessa condensação de cromossomas, é algo que está acontecendo dentro do núcleo mesmo, tá? Ok. Então, fases da mitose, temos que lembrar bastante desses nomes, tá? E da ordem desses nomes também. Então, profase, prometafase, metafase, anafase e telofase. A pronúncia costuma variar. Em português a gente fala prófase, metáfase, anáfase, telófase. Né? Eles mudam a vogal tônica. Mas é basicamente a mesma coisa. O processo só vai diferenciar quando a gente está falando de meiose. Aqui a gente está falando então da mitoses, que são, mais uma vez, células somáticas. São são as várias células do organismo. Lembrem-se então bastante, isso aqui com certeza vai ser questão de prova para vocês, a ordem dessas fases também. E o que ela mais gosta de cobrar, principalmente em relação a desenho, é essa aqui. Então, quando vocês estiverem se perguntando quais desenhos podem cair para a prova, os desenhos da metáfase é uma delas, tá? Que é o que a gente vê aqui, ó. Porque quando a gente está falando de mitose e meiose, grande parte da diferença desses dois processos vai acontecer nessa fase. Existem outras grandes diferenças que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente, mas já mencionando aqui para vocês, que grande parte da diferença acontece aqui, na metáfase, tá? Acho que a primeira prova dela, acho que caiu isso daí. Eu não lembro. Então, Acho que, esse acho que desenhozinho inclusive aqui você estava no dia lá. foi quando a gente começou a monitoria, foi justamente na semana de prova de biologia. Aí era esse desenho aqui, ó. E aí o que vocês têm que desenhar é isso, ó. Aqui a gente tem os centrosomas, que são essas coisinhas aqui. Aí existe o fuso mitótico, os cromossomas aqui no meio e aqui as hastes. Tem que lembrar desse desenho sempre. Porque na metáfase da meiose também, como eu mencionei, é uma grande diferença entre as duas está aí. E aí saber esse desenho ajuda bastante. E entender também como essas coisinhas aqui ajuda a entender esse processo.
Vamos começar então pela profase. Se apresenta depois da fase G2 e sucedem 3 acontecimentos importantes. Condensação dos cromossomas, que é aquilo que eu mencionei, que o cromossomo ele fica visível. Ensemblagem do fuso mitótico, ensemblagem em espanhol para... esqueci a tradução. É como se fosse um molde do fuso mitótico. Tá? Aqui seria uso mitótico. Uso mitótico em espanhol. Que é fuso mitótico, é aquele meiozinho da célula, tá? A gente tem a célula e o fuso mitótico é meio que aquela região no meio ali da mitose. E captura dos cromossomos por parte do fuso. Então, os cromossomas eles vão começar a se orientar para o meio desse fuso mitótico. Então, 3 coisas que acontecem. Condensação dos cromossomas, essa formação do fuso mitótico e a captura dos cromossomos por esse fuso mitótico. Você pode repetir de novo, João, por favor? Sim, só um minutinho. Aqui. Condensação dos cromossomas, que é o cromossoma ficando visível. Isso é um tipo de microscopia eletrônica que a gente consegue começar a ver o cromossomo. O cromossomo, em geral, ele não é visível. Então, o que acontece é que na profase ele começa a se condensar e, então, importantemente, ele se torna visível. Ensemblagem é, vamos dizer assim, ela começa a formar o fuso mitótico. E o que é o fuso mitótico? É essa região no meio aqui da célula, onde vai começar a condensar, onde o cromossomo vai começar a se mover. Então, isso que quer dizer com captura dos cromossomos por parte do fuso. Isso significa que esses cromossomos eles vão começar a se locomover para esse fuso. Profase temprana, temprana significa cedo, né, que é o início da profase. A cromatina no núcleo, então, ele começa a se condensar e se torna visível ao microscópio óptico como cromossomas. Conforme os cromossomos se condensam, os nucleolos desaparecem, que a gente mencionou que a carioteca, a célula fica assim, né? E a gente vê sempre um núcleozinho. É só lembrar de como que a gente enxerga uma célula quando a gente vai fazer aula prática de histologia. O que acontece é que esse núcleo ele desaparece. A gente vai ver uma célula sem e a gente começa a enxergar os cromossomas. E os centrômeros se envolvem claramente visíveis devido ao que está associado às placas proteicas chamadas cinetocoros. Centrômeros, então, são aquela organelazinha que são 2 tubinhos assim. E próximo desses centrômeros, a gente vai ver esses risquinhos, que são chamados cinetocoros. Só para que vocês entendam, isso é como se fossem cordas que vão puxar as organelas para aquele lugar. Por isso que quando a gente vê quase no finalzinho da divisão da celular, a gente vê algo mais ou menos assim. Que o que acontece é que eles vão basicamente puxar as organelas para cada lado, para que quando aconteça a divisão celular, cada uma das células filhas tenha as suas próprias organelas, entendeu? É isso basicamente que acontece. Os centrômeros, então, ficam visíveis e eles estão associados com placas proteicas chamadas cinetocoros, que são essas cordas que vão puxar as organelas para cada região. Profase tardia, ou seja, o final da profase. No citoplasma, o retículo endoplasmático e complexo de Golgi se fragmentam em pequenas vesículas. Então, para eles começarem a se dividir, eles viram como se fossem bolsas, né? Eles estão indo a célula está fazendo uma viagem, então eles vão se virar pequenas bolsinhas para conseguir fazer a divisão. A célula se encontra esférica como consequência da desintegração do citoesqueleto, que o citoesqueleto a gente sabe que ele dá a forma de cada célula,
Então, tudo isso começa a se desintegrar, tudo isso começa que a gente menciona, então, que é a preparação para essa divisão. O que mais se destaca é a formação do fuso mitótico. Dois conjuntos de fases de microtúbulos surgidos dos centrosomas. Os centrosomas se encontram dirigindo-se aos polos opostos das células, que eu mencionei para vocês no desenho anterior. Vou repetir aqui o desenho para vocês. Aqui é o centrosoma, ele está aqui, e aí desfaz todo o esqueleto da célula. Esse desenho que eu estou fazendo não é a coisinha, mas só para que vocês entendam, que é o que vai acontecendo. E o fuso mitótico é esse elemento aqui no meio da célula, onde tudo começa a se dirigir, onde o cromossoma fica, e todas as outras organelas começam a ir para polos opostos. A única coisa que vai para o meio da célula é o cromossomo. O resto das organelas, para que as células filhas tenham uma quantidade de organelas ideais, vai para polos opostos. Aqui eu fiz um desenho quase se dividindo, mas a profase, tanto a temprana quanto a tardia, ainda está assim a célula. Eu só fiz esse desenho aqui para que vocês entendam como que trabalha o centrosoma. Os cromossomas, então, se aproximam do resto da envoltura nuclear, né, que aquela já desapareceu, e esse movimento centrífugo dos cromossomas indica que se aproxima o momento da desintegração da carioteca e, com ela, o fim da profase. Aliás, então, corrigindo o que eu falei, né? A carioteca, então, ela é desintegrada finalmente aqui na profase. Então, os eventos, para resumir o que a gente está conversando, os eventos mais chamativos aqui. Na temprana, a cromátida fica visível. Os centrômeros ficam visíveis e formadas os cinetocoros, que são as hastes que vão puxar tudo para os polos opostos. Na fase tardia, desintegração completa da carioteca. Isso geralmente é questão de prova. Tipo, o final da prófase se dá por qual evento? Aí vocês vão ver essa opção aí. Desintegração da carioteca. Desintegrou a carioteca, desintegrou a membrana nuclear, terminou a profase. E aqui se menciona também o fuso mitótico, tá? Que é a concentração dos cromossomas em um fuso, em um local só. Prometafase. A membrana nuclear se dissolve, marcando o começo da prometafase. Os centrosomas chegaram aos polos das células e as fibras do fuso desaparecem completamente a envoltura nuclear e invadem a área do núcleo. Então, o que temos é centrosomas, que é aquela organelazinha que eu mencionei para vocês, que é como dois tubinhos assim. Eles chegam aos polos da célula. O polo da célula, basicamente, aqui. Cada um vai ficar... É só lembrar de norte e sul. Cada um vai estar em um extremo diferente. Então, os centrosomas, eles chegam aos polos das células e as fibras do fuso desaparecem fazem desaparecer a envoltura nuclear. Começa a formar essas coisinhas que a gente está vendo aqui. Ó. Que a gente vê que eles seguram os cromossomas no lugar. É isso basicamente a função dessas fibras de fuso. Algumas das fibras do fuso se unem por suas pontas aos cinetocoros e, portanto, através dos centrômeros aos centrosomas. Traduzindo, tudo se conecta, corda atrás de corda, para ficar preso no lugar. Essas fibras se denominam cinetocóricas. Outras fibras do fuso, chamadas polares, se estendem mais para frente do plano equatorial, se entrecruzam com seus similares provenientes do polo oposto. As fibras de Aster são mais curtas e irradiam de todas as direções. Fibras de Aster são, no desenho que a gente faz, são essas irradiações, assim, como se fosse de solzinho. As fibras cinetocóricas são aquelas que vão estar dirigidas para o meio da célula. E as fibras equatoriais, aliás, as fibras polares são aquelas que vão
elas vão se estender mais elas vão estar mais no meio, assim. E as cinetocórias são mais curtinhas. Essas são as 3 fibras importantes aqui da prometafase. Cinetocóricas, polares e fibras de áster. Fibras de áster é como se fosse como se estivesse fazendo um desenho de um solzinho. Como se fosse essa irradiação, assim. Fibras cinetocóricas são fibras curtas que vão estar para longe do centrosoma. E as fibras polares são essas que vão estender até o plano equatorial. O plano equatorial só lembra de equador, que é a linha no meio da célula. Aqui seria a célula inteira. Então a cinetocorial não vai pro meio. Não. Elas ficam mais, elas prendem mais as organelas em volta. Já as polares, elas vão até os cromossomos, que vão começar a se dirigir aqui para o meio. Polares, o plano equatorial. Cinetocóricas são fibras curtas que vão ficar um pouco mais esticadas do que as outras, mas não chegam ao meio da célula. E as fibras de áster são essas, essas curtinhas ali perto do centrosoma. Então, em ordem de tamanho, nós temos as polares primeiro, depois cinetocóricas, depois as fibras de áster. Isso seria em tamanho. Polar sendo maior, cinetocórica irmã do meio, e as fibras de áster as menorzinhas. Isso é o evento mais chamativo aqui da prometafase, tá? Lembrar das 3 tipos de fibras. Metafase, as fibras do fuso se alinham aos cromossomas ao longo do sítio onde se encontrava o núcleo celular. Então, aqui, ó, a gente dá para ver aqui, ó, isso aqui era onde estava o núcleo celular. Ele se desfez a carioteca. Existe os cromossomas agora condensados, visíveis. A gente vê aqui que aqui nessa célula que não está em divisão, a gente vê que não tem a gente não consegue enxergar o cromossomo aqui. O cromossomo ele se condensa, fica visível, sumiu a carioteca, a membrana nuclear, e agora os cromossomos estão bem no meio da célula mesmo. E aí a gente tem esse desenho aqui. Aqui as fibras polares, e essas são as fibras de áster. Aqui não dá para ver as fibras cinetocóricas. Então essas polares elas vão se estender, se conectar ao cromossoma, e as fibras de áster estão irradiadas aqui para todos os lados. Então essa linha aqui no meio, onde estão todos os cromossomas, é dada como platô da metafase. Ou seja, daqui é o máximo que acontece, o evento máximo da metafase. Essa organização ajuda a assegurar que na próxima fase, quando os cromossomos se separarem, cada novo núcleo receberá uma cópia de cada cromossomo. É como se fosse uma garantia de que tudo vai se dividir igualmente, né? Então, o que eu mencionei para vocês, como se fossem cordinhas que vão, quando a célula começar a finalmente terminar a sua divisão, essas cordas vão puxar os seus pertences para cada lado diferente, tá? Então, a metafase, o platô da metafase é quando essa linha é feita, quando a gente tem toda essa concentração aqui dos cromossomos no meio dela. A anafase, os pares dos cromossomos se separam dos cinetocoros e se movem a lados opostos da célula. A gente vê aqui, ó, que o cromossomo agora ele foi partido no meio. Essa divisão aqui, ó. Isso já estamos na fase. O movimento é resultado de uma combinação do movimento do cinetocoro
ao longo dos microtúbulos do fuso e a interação física dos microtúbulos polares. Então, os microtúbulos polares, eles puxam essas... Microtúbulos aqui se troca a palavra, mas microtúbulos e fibras é basicamente a mesma coisa, tá? São sistema do citoesqueleto. Os microtúbulos polares, as fibras polares, então elas começam a finalmente, através da interação física, uma interação mecânica, começar a puxar os seus pertences para polos diferentes da célula. Então, repetindo, os pares dos cromossomos se separam nos citocoros e se movem a lados opostos da célula. E esse movimento é resultado de uma combinação do movimento do citocoro ao longo dos microtúbulos. Só lembrando desses desenhos, assim, entendendo a posição dessas fibras e dos cromossomos, dá para diferenciar bem as diferentes fases. Telofase, finalmente vai começar a formar esse bulbozinho de separação aqui, ó. As cromátidas chegam a seus polos opostos da célula, lembrando, cromátida, a metade do cromossomo, aquela cordinha aqui, ó. E aí do outro lado tem a outra cromátidazinha. Chegam aos polos opostos da célula e novas membranas se formam ao redor dos núcleos filhos. Então existe aqui o início do reaparecimento da carioteca. Os cromossomas se dispersam, então eles não são mais visíveis, e os nucleolos reaparecem. As fibras do fuso se dispersam e a citocinese, ou a partição da célula, pode começar também durante essa etapa. Então essa formação desse bulbo aqui, ó, que começa finalmente a se separar, é graças à citocinese. A citocinese que vai fazer esse evento aqui. E isso que é quando finalmente se separa, quando é feito esse corte, esse snapzinho entre esses dois, aí que a gente define a citocinese. Então a telófase é quando se refaz a carioteca, temos novamente um núcleo, que a gente vê aqui no desenho, se refaz esse núcleo, se refaz a carioteca, e todas as organelas já estão separadas. Mas ainda vê aqui um pouquinho de divisão. Ainda a gente consegue enxergar ali esse bulbo. Então estamos na telófase. Nossa, que desenho confuso. Depois eu volto nesse qualquer coisa. E aí a citocinese terminou finalmente. Se gera ao formar um anel contrátil composto por actina e miosina. É só um detalhe que a gente vai ver também vocês estudam parte disso aqui, tanto em contração quanto em citoesqueleto. Que são, só para entender isso aqui melhor, é um anel de duas proteínas diferentes que elas deslizam uma sobre a outra e dessa forma elas vão fechando. É como se fosse, pensa como se fosse o anel de uma algema, que vai apertando até finalmente você fazer um snap e separar essas duas células. Então, a repartição do citoplasma começa na anáfase e se reestabelece o citoesqueleto, já começa a formar novamente a estrutura interna da célula, de modo que as células filhas readquirem a forma original da célula predecessora. Dirigidos pelo citoesqueleto, os componentes citoplasmáticos, mitocôndrias, retículo endoplasmático, tudo isso vai ser meio que carregado de volta pelo citoesqueleto e se distribuem igualmente nas células filhas como estavam na célula madre. Aqui então um outro desenho mostrando tudo isso que a gente conversou. Intérfase é a fase que é importante lembrar da intérfase, é a fase mais longa da vida de uma célula, né? Então nessa intérfase é dividida em G1, S e G2. G1, quando ela aumenta de tamanho, vai adquirir nutrientes para se preparar para se multiplicar. E nisso que ela está fazendo essas coisas, ela também está cumprindo as suas funções. Na S, fase de síntese, ela vai duplicar o seu DNA, o seu material genético, para finalmente começar a se dividir. G2, ela começa a produzir as moléculas que vão ser necessárias para fazer a divisão. E aí, finalmente, na fase M, separou, cortou tudo. Quando que acontece a fase de restrição?
na G1. Na G1, quando ela está adquirindo nutrientes, dependendo da necessidade fisiológica da célula, ela pode passar por um ponto de restrição e entrar na fase G0, onde ela sai desse ciclo celular, ela não se divide mais. Profase, detalhes que é importante lembrar de início e fim. O início da profase é a condensação do cromossomo. A gente começa a enxergar os cromossomas na célula. E a carioteca começa a se desfazer. Se desfez a célula, temos aí quando acabou de fazer quebrou a carioteca, começa a metáfase. Aqui a gente vê também, voltando um pouquinho na profase, a gente vê aqui, ó, fuso mitótico, são esses componentes de citoesqueleto que vão puxar as coisas, e o centrosoma, ele começa a andar, isso aqui é o centrosoma, essas organelazinhas aqui. Eles começam a se locomover para os polos opostos da célula. Então aqui, ó, eles estão em polos opostos, como se fosse norte e sul. O que marca a metáfase é a concentração dos cromossomas bem aqui no meio. E o que marca a anafase é que as cromátidas, lembrando, cromátida é a metade de um cromossoma, né? Temos uma cromátida aqui, uma cromátida aqui. Quando elas estão unidas, quando elas estão juntas, nós falamos que é um cromossomo. Aí aqui na anáfase tem a separação dessas cromátides e começam a ser puxadas para um lado, cada uma para um lado. Lembra-se aqui que essa separação das cromátides, vocês vão lembrar que é o que se destaca o processo semiconservativo, tá? Que é o fato de que parte dessas cromátides é um DNA novinho em folha e parte dessas cromátides é um DNA velho, é o DNA da mãe. Por isso é um processo semiconservativo, significa que parte dessas células filhas vai carregar o DNA alterado, o DNA velho da célula mãe. Telófase, começa a se formar o núcleo novamente. A gente começa a ver o cromossomo, então, ele começa a se descondensar, ele deixa de ser visível, e a membrana nuclear, ou carioteca, começa a ser reconstruída. Então, estudando a fase da mitose por esse desenho aqui, é bastante legal. Esse desenho aqui, ele resume bem o que a gente está conversando. João, você acha que qualquer uma dessas fases pode ser um possível desenho, ou, por exemplo, a mitose, a anafase? Acredito que sim, mas eu daria uma atenção especial para a metafase. Porque quando a gente for entrar na meiose, vocês vão ver que a metafase da meiose, a meiose ela é dividida em duas fases, a fase 1 e a fase 2. E a fase 1 da meiose não lembro agora se é fase 1 ou fase 2, a gente vai ver mais pra frente. Mas é diferente da metáfase da mitose. Então ela gosta de dar essa atenção para a metafase. Mas pode ser que ela peça qualquer um desses aí. Mas de qualquer forma, se vocês entenderem esses processos, até porque parte das questões que envolvem mitose envolvem muito você definir esses eventos. E aí, se você consegue definir esses eventos e ter uma visualização mental do que está acontecendo, dá para fazer tanto o desenho quanto a prova teórica bem de boa, acredito eu. Mas para focar, para memorizar assim, um desenho, eu recomendaria a metafase. Ok. A metafase, então, o centrosoma, ele fica no meio Ó, ela pede muito que você faça os três, ó, o centrosoma, os cromossomas e as 3 fibras que a gente mencionou anteriormente. As fibras polares são essas fibras que vão vir até aqui no meio da célula. E aí as fibras cinetocóricas são essas fibras mais fininhas que nem sempre vão chegar até o meio da célula.
E as fibras de Aster são esses cabelinhos aqui, ó, em volta do centrosoma. Então, quando for fazer o desenho da metafase, ter em mente essas 3 fibras. Ela cobra muito que se desenhe essas 3 fibras. Além da Essas posição fibras aí eu ideal consegui do... decorar. Isso aí. Focar bem nessas fibras que ela cobra bem para conseguir a pontagem total do desenho. Alguma dúvida até aqui? Não, tranquilo. Vamos falar de meioses agora, então. Só para avisar vocês também, isso aqui não é muito formal não, tá, gente? Se vocês quiserem, na hora que vocês querem fazer uma pausa, alguma coisa, só me falar comigo, beleza? Ok. Vamos fechar então um pouquinho primeiro a meioses, depois a gente faz uma pausa. Eu mencionei para vocês uma das maiores diferenças entre a mitose e a meiose é esse detalhezinho aqui, ó. Ela tem 2 etapas diferentes. E aonde é que acontece essa divisão? A meiose já não mais estamos falando de células somáticas, estamos falando de células de reprodução sexual. E aí ela se divide em meiose 1 e meiose 2. Meiose 1 a gente vai ver que tem vários processos diferentes da mitose, e a meiose 2 é bastante parecida com a mitose. É um GIF bonitinho mostrando isso é todo o acontecimento, todas as fases, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Vocês vão perceber aí que o cromossoma ele está colorido de formas diferentes em lugares diferentes, porque existe o que a gente fala que é o entrecruzamento, que é um processo bem importante que vocês lembrem. Porque toda a variabilidade genética, o processo pelo qual cada ser humano é diferente um do outro, cada animais eucarióticos que tem reprodução sexual, isso acontece justamente por conta dessa variabilidade. É graças a esse processo, em espanhol, entrecruzamento, em inglês é crossing over, que tem a variabilidade genética. E a gente vê grandes diferenças entre cada organismo. Então, uma leve introdução, que é a meiose. Ele provê a continuidade do material hereditário de uma geração a outra. Então, ele passa todas as informações de cada organismo para os organismos seguintes. Importante fonte de variabilidade, que eu mencionei no início, que é toda a variabilidade genética de cada indivíduo. Na etapa da prófase 1, dentro da meiose 1, se dá uma sinapse, que é quando os cromossomos da célula-mãe se entrecruzam, produzindo um intercâmbio de informação genética que contribui à variabilidade. É aqui que acontece o que a gente fala que é o crossing over. O ensino médio no Brasil, ele usa geralmente o termo em inglês, crossing over. Em espanhol é entrecruzamento. Teve uma questão, acho que caiu o negócio de crossover da prova. Geralmente cobra muito, porque é uma coisa muito importante dentro da meiose, que é esse evento, ele é a razão de toda a variabilidade individual. Então é porque o pai vai carregar, porque isso explica por que um filho carrega as informações da mãe e do pai, basicamente. E ainda assim ele não é igual.
A consequência desse fenômeno, então, é que nenhum filho irá herdar um cromossoma íntegro de um de seus avós. Tanto avós quando que muda aqui é que o cromossomo ele meio que se parte e pedaços desses cromossomos vão se misturar. É isso que é o crossing over, de forma bem resumida. Nos organismos com reprodução sexual, tem importância, já que o mecanismo pelo qual se produz óvulos e espermatozoides, chamados gametos. Então, quando a gente está falando de célula de mitose, estávamos falando de células somáticas. Aqui estamos falando de gametos, células da reprodução sexual. Esse processo se leva a cabo em divisões nucleares e citoplasmáticas chamadas primeira e segunda divisão meiótica, ou simplesmente meiose 1 e meiose 2. Mais uma vez, uma das grandes diferenças entre mitose e meiose. Que meiose 1 é basicamente onde a gente vai ver as maiores diferenças. Porque acontece o intercruzamento, acontece várias mudanças, e depois a meiose 2 é praticamente igual à mitose. Ambas compreendem prófase, metáfase, anáfase e telófase, igualzinho a gente já viu anteriormente. Então aqui ó, a gente já vê a diferença maior que eu tinha mencionado para vocês do desenho, tá obviamente diferente do outro, mas também a gente vê um pouquinho da diferença aqui, ó. Que as cromátides, às vezes estão, basicamente a localização delas é diferente. Elas não estão no plano equatorial. Aqui vocês veem, se vocês prestarem atenção na corzinha da célula, desculpa, do cromossoma, você vê que passa um pedaço um para o outro, começam a se misturar. E aí a gente vê aqui, ó, que esses pedaços dos cromossomas estão misturados. É isso que é o crossing over. É uma representação esquemática do que é o crossing over. E aí, outra coisa que é importante vocês terem em mente é haploide e diploide, que é 2N e N. Isso se refere à quantidade de cromossomas. 2N, estamos falando de 46 cromossomas, ou 23 pares. Já um N, nós estamos falando de 23 pares somente, tá? Desculpa, estamos falando de... Aqui tem 46 e aqui vai estar a metade dessa coisinha. Metade dos cromossomos, lembrar disso. Haploide significa metade dos cromossomos. E diploide significa que todos os cromossomos. A maioria das células normais do nosso organismo, elas são diploides. Elas carregam toda a informação cromossômica do indivíduo. Já as células... sempre foge esse nome na cabeça. Gaméticas, células gametos, eles são haploides. Por que haploide? Porque eles vão se fundir, né? Um espermatozoide se funde com um ovócito. E aí cada um desses, com a sua quantidade de cromossomos, quando se juntam, formam um novo indivíduo com 46 pares de cromossomos novamente. Profase 1 da primeira divisão meiótica é a etapa mais complexa do processo e se divide em 5 subetapas. Infelizmente, vocês vão ter que... Travou? Travou, que eu não tô escutando ele também, não. Também não. Haploide seria o cromossomo sexual, no caso. E diploide seria os demais. Haploide é metade dos cromossomos. Diploide são todos os cromossomos juntos. Então, mas haploide seria o sexual? Deve ter caído a internet dele. Você entendeu, Maurício?
Cara, pelo que eu entendi, as células diploides vão ser os 46 pares e as haploides vão ser os 23 pares. Ô, Guilherme, eu fiz uma monitoria hoje com... Eu esqueci o nome dele. Vinícius? Ou outro? Não, o outro. Ah, Fábio? Peraí, deixa eu ver o o nome dele. Fábio é o daquele de sexta-feira. Não, de sexta Não, não. não foi nenhum dos dois. Ah, Foi é o outro. Acho que isso. é Fábio, não é não? Fábio. Flávio, foi o Flávio. Flávio, isso. Isso. Aí ele estava falando que na terça-feira vai ter um evento, não, vai ter uma apresentação do Chamorro na faculdade, que vai ser o dia todo. E que, teoricamente, não teria como a nossa prova ser na terça por conta desse evento aí do Chamorro. Aí ele mandou mensagem para a doutora para ver se aquela data lá tá certa da nossa prova. Ah, Aí vai ser que dia? Até o momento é terça-feira, mas tem esse evento aí do Chamorro. Não sei se eles levaram isso em consideração. ou a gente escolhe fazer um, ou a gente escolhe fazer outro. 1000 vezes a Não prova, sei. né? Mas é porque Lógico. esse Puta que evento, pariu. ele, pelo jeito, ele é obrigatório, alguma coisa assim. Não entendi direito, só que teoricamente não podia ter prova nesse dia, entendeu? Pelo que ele tava falando. Meu Deus, e agora? Não, agora mantém a data de terça-feira. Se não tiver, ela vai avisar a Danis e a Danis avisa a gente, mas até o momento. Eu quero aprender essa bagaça, gente. Eita, Senhor. Então, a gente estava conversando hoje. Provavelmente a gente tem que aprender, né, e decorar esses termos mais técnicos, tipo gene, locus, haploide, diploide, na fase, ela faz esses negócios, as fases de reprodução, e depois vai ser Mendel. As 3 leis de Mendel, fazer quadro de Panet, essas coisas. Genética tá bem tranquilo, genética tá de boa, o problema é biologia. Biologia que tá complicado. Pois eu tô nas duas. Eu também Mas hoje tô, eu aprendi eu também tô em um genética, negócio. mas genética é mais fácil que biologia. Eu não acho. Sério? Aham. Nenhuma das duas. Eu não acho nenhuma das duas. É Eu porque também tem não acho, não. Panet, a gente vai fazer Genética é Panet difícil na pra caramba. prova. Eita. Alô, Oi, Oi. voltei. Caiu a internet aqui. Tem uma Oi. Luana no meio agora que eu reparei. E nós conversando aqui. Eu. Eu. Meu Deus, é mesmo. Que é Luana? Gente, eu fiquei em genética, eu preciso passar. Ô, mulher. Ah, eu fiquei nas duas. É Nem fala. difícil. Onde que eu parei? Nas haploide e diploide. Aplaude de Floyd. Você travou de novo? Qual era essa Peraí, que eu dúvida, voltei. Guilherme? Ah, no caso, a haploide seria o sexual? Sim, O par haploide sexual? seriam o espermatozoide e ovócito. Espermatozoide e ovócito são haploides porque eles têm só metade dos pares cromossomos. E eles, justamente quando eles se unem, aí finalmente temos um novo indivíduo, né? E esse novo indivíduo vai ter a quantidade de pares normais. E quando acontece, a gente vê o que existe naqueles problemas de cromossomo, né? Por exemplo, quando a gente vê um pouquinho sobre aquelas mutações genéticas em relação ao cromossomo, não é que é mutação, né? A alteração do número de cromossomos, por exemplo, tem Da a síndrome de síndrome de Down. Down, né? Tem Exatamente. cromossomo a mais. Exatamente. Então, quando acontecem esses problemas, existem alterações no filho. E alguns acabam, infelizmente, sendo incompatíveis com a vida.
A gente já vê na síndrome de Down, por causa de um cromossomo a mais, já tem muita diferença, né? E aí, dependendo do número de cromossomos, é simplesmente incompatível com a vida. Não se gera um filho, basicamente. Todo mundo vendo aí o slide? Voltamos ao normal? João, Sim, só tira mais uma dúvida minha. Nós somos 23 pares, certo? Sim, 46 cromossomos ao total. Isso. O 22 pares são. Eu nunca lembro o nome. autossômicos. Autossômicos e o último, que no caso seria o 23, seria esse haploide ou não? Eu tô Não, confundindo. não. Esses outros, os 22 pares de cromossomos autossômicos são em relação não ao sexo. Não é relacionado ao sexo. Significa, né, que os últimos dois cromossomos, que é o X e o Y, eles são chamados de cromossomos sexuais porque eles vão ditar se o filho vai ser homem ou mulher, entendeu? Ah, tá, entendi. Quando a gente fala de haploide, a gente está falando desses 23 pares, aliás, desses 23 cromossomos, que é quando tem só a metade dos cromossomos. Então, são 22 autossômicos e um X ou um Y. E Entendeu? aí se junta com o outro, no caso, o ovócito, ele sempre tem um X, né? E já o espermatozoide, ele pode ter tanto um X quanto um Y. Então, aqui, por exemplo, um desenho talvez fique mais fácil de entender. Então, aqui, vamos supor que isso aqui seja um ovócito. Ele tem 22 cromossomas autossômicos, mais um X, que é o cromossoma sexual. E aí os espermatozoides, eles vão ter 22 mais um cromossoma sexual. E aí pode ser tanto um X quanto um Y. Isso que quer dizer haploide, significa que ele tem 23 cromossomos no total só. Isso significa haploide. Já o cromossoma, o diploide, significa que ele tem todos os seus 46 normais. Então, são 44 cromossomas autossômicos, mais os últimos dois, que é XY ou X ou X. Entendeu? Cada um desses aqui conta como um cromossoma no final da conta. Entendi. Então, Então voltando um quem pouquinho dita agora. o sexo é o pai, não é a mãe. Sim, Hum, cuidado para não iniciar uma guerra do sexo. Aqui na meiose, então, falando mais uma vez, esses nomes aqui vocês vão ter que lembrar, tá? E vamos tentar lembrar, quando a gente está falando dessas etapas, a gente tem que dar mais atenção aos eventos mais importantes em cada um. Então, leptonema, a primeira dessas subfases da prófase. Os cromossomos individuais começam a condensar em filamentos longos. Lembrar desse evento, condensação dos cromossomos. Cigonema, aparecimento dos cromossomas homólogos, até se encontrar recombinados em toda a sua longitude mediante uma sinapse, formação de uma tétrada, que é... Como que eu vou explicar isso aqui? O que acontece é que eles formam Quando a gente fala de cromossomas homólogos, até então não existe diferenciação. Os cromossomos eles são iguais. Eles se concentram... Isso aqui já é o último. Por que ela misturou os dois? Ah, tá. É isso aqui, ó. Visualmente é isso aqui que acontece. São cromossomas iguais, homólogos, eles são idênticos. E quando se diz que há uma formação de uma tétrada, é basicamente isso aqui, ó. A gente tem dois pares. Então, aparecimento de cromossomas homólogos eles são iguais, tá? Então eles são basicamente, eles são extremamente idênticos. Complexo sinatomimético significa que os únicos que são levemente diferentes estão juntos, estão conectados uns aos outros.
Aqui se menciona cromátidas hermanas, é aquilo que eu falei para vocês, que isso aqui é uma cromátida, isso aqui é uma cromátida, esse azulzinho aqui por inteiro é um cromossomo. Cigonema ou cigoteno com Z, como aparece aqui, tentem lembrar só em relação a essa coisa da formação de uma tétrada, tá? E apareamento, aliás, desses cromossomos homólogos, que é a junção desses cromossomos iguais. Paquinema, uma vez que os cromossomos homólogos estão perfeitamente desapareados, formam estruturas que se denominam bivalentes e se produz o fenômeno de entrecruzamento cromossômico, ou crossing over, do qual as cromátidas homólogas não hermanas, ou seja, que não estão juntas, quando a gente está falando de cromátidas hermanas, estamos falando dessas aqui conectadas. Então, as não hermanas vão trocar informações. E essa troca de informações é chamada o crossing over. Então, aqui a gente tem uma cromátida, outra cromátida, que forma um cromossomo, e aqui outra cromátida. E aí a gente vê aqui esse nódulo de recombinação é onde vai acontecer a troca de informações, onde vai acontecer o entrecruzamento, o crossing over. Então, essa palavra que vocês não podem esquecer de jeito nenhum, entrecruzamento, que vai acontecer no paquinema. Sempre se lembrem disso, aonde acontece o entrecruzamento. Paquinema, ou paquiteno, que ela fica variando os termos. Diplonema, os cromossomos É o homólogos. crossover, no caso. Sim, é o crossing over. Crossover. Entrecruzamento ou crossing over. E o diplonema, os cromossomos homólogos começam a se separar, ainda que permanecem unidas pelos quiasmas. Então, diplonema, que é o evento que chama mais atenção? Quiasma. Lembra dessa palavra, que é essa coisinha aqui, ó. Os cromossomas, então, eles começam a se separar. Então, aqui a gente tem um cromossomo, aqui a gente tem um cromossomo homólogo a ele, que são próximos. Eles começam a se separar no diplonema, mas ainda se encontram conectados por esse quiasma. O complexo sinaptonêmico se desintegra, que é aquele complexo onde está tendo a troca de informações. Na mulher é um período longo. Os ovócitos 1 chegam a essa fase do ciclo celular antes do 7º mês de vida intrauterina e permanecem assim como mínimo até a puberdade. Então, essa fase da diplonema, na mulher, acontece no 7º mês de vida intrauterina, ou seja, quando está um bebê ainda no útero. E aí começa a fazer essa fase e só continua essa fase, no caso ela fica parada na prófase 1, basicamente, e só continua isso quando a mulher chega na puberdade. Que é quando tem a menarca, que é a primeira menstruação. Diacineses, essa etapa apenas se distingue do diplonema porque pode-se observar os cromossomas mais condensados do quiasma. Ao final da diacinese, cessa a síntese de RNA e desaparece o nucleolo. Então aqui finalmente tem o que a gente lembra do fim da prófase. Que tanto isso aqui, esse finalzinho aqui, tanto ignorando momentaneamente a palavra diacinese, o final da prófase, tanto na meiose quanto na mitose, se dá pelo desaparecimento da carioteca. Então aqui começa a acontecer isso de novo. Diacinese é basicamente esse finalmente da prófase 1. Os cromossomos começam a ficar mais condensados, mais visíveis do que o quiasma, e desaparece a prófase, e desaparece a carioteca. Desapareceu, finalmente vamos entrar na prometafase. Então a condensação dos cromossomos alcança o seu grau máximo, carioteca desaparece e os microtúbulos se conectam com os cinetocoros. Microtúbulos do fuso, mais uma vez vocês lembram que é aqueles que vão estar no meio da célula. Eles estão aqui. E os cinetocoros eles vão se conectar para começar a separar as coisas, para dividir as organelas e todas as coisas necessárias para os polos diferentes da célula, para que cada célula filha tenha uma quantidade igual de organelas e de estrutura.
metáfase 1 e anáfase 1. Metáfase 1, o fuso cromático aparece totalmente desenvolvido e os cromossomas bivalentes se situam no plano equatorial e unem os seus centrômeros aos filamentos do fuso. Esse desenho aqui que eu mencionei para vocês, que ele é diferente do desenho que a gente vê na metáfase da mitose, onde todos eles estariam assim, né? Os cromossomos aqui no meio. E aí as fibras para cá. Esse desenho, se ela pedir para vocês fazerem metáfase 1 da meiose. No caso, vocês vão estar com uma caneta lá, mas tentem se levar 2 canetas, ou se pelo menos tentem manifestar que isso aqui está diferente. Tentem fazer um desenho que mostre que o cromossoma está trocado, que aconteceu o crossing over. Então, tanto na metáfase 1 da meiose quanto da mitose, eles estão no plano equatorial, mas a organização deles é diferente. Esses cromossomas bivalentes, vocês vão ver que isso aqui, ó, era o que a gente via na meiose 1. E aí o que tinha na anáfase da meiose 1 era que isso aqui, eles iam se separar, né, por total. Aqui na anáfase 1 da meiose, as cromátides ainda não foram separadas. Você não vê que aqui, ó, você viu que a gente está vendo que ele está sendo puxado por completo, o cromossoma. Ele não está sendo dividido ainda. As cromátides, elas permanecem juntas no cromossoma, e é aqui que a gente repara que ele começa a se tornar o quê? Ele começa a se tornar haploide. Porque aqui a gente está vendo essa informação com esses 4 aqui. Aqui nós estamos basicamente enxergando os 46 cromossomas. Quando chega aqui na anáfase 1 da meiófase, nós estamos vendo a separação desses pares. Então, para cá vai estar N e para cá vai estar N. Enquanto aqui a gente ainda estávamos olhando para uma estrutura 2N, ou diploide. Então, anáfase 1, os quiasmas se separam de forma uniforme. Lembrando que quiasma era aquela união no meio dos cromossomas, que estavam mantendo eles juntos. Os microtúbulos do fuso se encurtam na região do cinetocoro, o que faz com que realoque os cromossomos homólogos a lados opostos às células. E aqui a gente tem a redução da quantidade de cromossomos numa célula. Telófase 1, cada célula filha agora tem a metade do número dos cromossomos. Então eles foram de 2N para 1N. Isso aconteceu na anáfase. Os microtúbulos que compõem a rede do fuso mitótico desaparecem e uma membrana nuclear nova começa a rodear cada sistema haploide. Então aqui a gente vê que é 1N. Temos apenas os 23 cromossomos. Telófase 1, então, começa a se formar uma nova carioteca, uma nova membrana nuclear, e as células começam a se dividir. Uma foto de histologia. Então aqui, a telófase a gente vê, no caso a gente viu aqui na anáfase, indo de 2N para 1N, aqui, e aí cada um aqui vai ser essa quantidade, a metade, no caso de cromossomos. E aqui na telófase a gente começa quase a formar uma célula funcional. Estamos falando de gônadas aqui. Então, a gente está falando de todo esse processo, a gente estuda, por exemplo, em embriologia, né? Que são aquelas fases diferentes até finalmente termos a formação de um espermatozoide ou de um ovócito funcional. Então, o último resultado dessas fases vão ser uma célula verdadeiramente funcional, que vai cumprir o objetivo da reprodução sexual. Acontece, então, a citocinese, que é o que eu mencionei para vocês, que é aquele anel de actina e miosina que vai se fechando como se fosse uma algema no meio dessa bolha e separa e parte finalmente a célula.
E aqui vocês vão ver que é aquilo que eu mencionei para vocês, que a meiose, a metáfase 2 da meiose, ela é muito muito parecida com a metáfase da mitose. Vocês veem que o desenho é basicamente a mesma coisa que a gente tinha visto naquele outro desenho. Aqui a gente vê que é diferente. A posição o que vai ser mais diferente é a posição dos cromossomos. Enquanto aqui eles vão estar meio que nessa posição aqui eles vão estar assim, em uma linha. Um fica paralelo e o outro fica alinhado, praticamente. Sim, isso aí. Intérfase entre as duas divisões meióticas. Entre as duas divisões meióticas existe uma intérfase de curta duração, onde não existe replicação de DNA. As células filhas derivadas da meiose 1 possuem um número haploide de cromossomos, ou seja, metade do número normal de uma célula, e cada um desses é composto por duas cromátidas irmãs, que são aquelas metadezinhas que a gente mencionou. Não existe replicação de DNA, porque a gente sabe que no final sai tudo pela essa divisão desigual, né? No homem, o resultado da meiose 1 é a formação de células filhas iguais, denominadas espermatócitos 2. Na mulher, devido à divisão do citoplasma no ovócito 1 é desigual, se formam duas células de tamanho muito diferente, o ovócito 2, que é volumoso, e um corpo polar, que é pequeno e desaparece. Os espermatócitos 2 e o ovócito 2 começam a meiose 2. Então, as espermátides, o espermatócito 2 é como se fosse uma célulazinha que ainda não tem a formação da cola, da cauda do seu flagelo. E a divisão da meiose 1 no homem, ele vai gerando células iguais, basicamente. Já na mulher, não. Na mulher, o ovócito 2, ele é maior e funcional, ele que vai continuar, e o corpo polar é como se fosse uma célulazinha pequena, residual, sem utilidade. Ela vai desaparecer, ela vai ser reabsorvida pelo organismo. E aí esse ovócito 2 que vai continuar a sua função. Ele que vai entrar na meiose 2. A meiose 2, então, como eu mencionei para vocês, muito similar à mitose. As cromátidas de cada cromossoma já não são idênticas em razão da recombinação. Outro nome para essa recombinação, crossing over. A meiose 2 separa as cromátidas, produzindo células filhas, cada uma com 23 cromossomas, haploide, e cada cromossoma tem apenas uma cromátida. Por que é tudo pela metade assim? Por que é uma cromátida? Porque são células de gônada, são células que vão se fundir com uma outra célula para dar finalmente a reprodução sexual. Então, o desenho aqui da meiose 2 é basicamente igualzinho da mitose. E lembrando de novo, eu gosto de lembrar, pelo menos me ajuda a lembrar, que meio, porque vai dividir tudo no meio. Em mitoses, eu gosto de pensar que é mais ou menos como se fosse um mito, como se fosse uma história, que se multiplica incessantemente, só vai se reproduzindo. Prófase temprana mais ou menos lembrando, é cedo, começa a desaparecer a envoltura nucleolo e se fazem evidentes largos corpos filamentosos de cromátida e começam a condensar os cromossomas visíveis. Profase tardia, os cromossomas continuam a se encurtar e se engrossar e formam fuso entre os centríolos. Então, até aqui, nada diferente da mitose. Essa aqui é basicamente a mesma coisa que acontece na mitose também. Então, temprana, condensação dos cromossomos. E tardia, formação do fuso entre os centríolos. Começam a ir. Acho que caiu de novo a internet dele. E aí, galera, estão entendendo? Eu tô.
tô. Genética não entra na minha cabeça, não. Nossa, é foda pra mim também. Isso aí é decoreba, gente. Depois se escreve várias vezes isso até vocês decorarem. É isso que eu vou fazer, Maurício. Pega essas fases aí, tipo metafase, escreve toda tipo o que é a metafase, depois faz um desenho, repete até decorar. Só que assim, entre ele e a pessoa lá, pra não citar nomes, né? Ele dá pra entender um Não, pouco melhor, mas tem mesmo nem assim é comparação. complicado, né? Tu é doida? Foi assim que eu fiz com o ciclo de Krebs. Eu peguei o ciclo de Krebs e fiquei repetindo ele várias e várias e várias e várias vezes até decorar. O ciclo de Krebs eu aprendi foi aqui no YouTube. Sem brincadeira, eu acho que eu devo ter feito mais de 50 ciclos de Krebs até decorar. Eu também fiz, só que quando chegou lá na hora da prova, eu errei a porra dos nomes. Mas aí ela me deu uns pontinhos lá. Faltou muito aí. O bom de genética é que, tipo assim, tem os cálculos na prova. E eu acho que vai ser boa parte da prova vai ser Mendel, as leis de Mendel e Panet. E, tipo, Panet, dá pra entender Panet. É um negócio que, tipo assim, tem uma lógica. Eu fiz uns 2 exercícios hoje lá na aula com o monitor e foi bem mais tranquilo de entender. Alô. Opa, Opa, Tá meio ruimzinho aqui. na hora que o negócio tá ficando bom, Alô? Onde eu parei? parou na Profase 2. Tá dando pra entender tudo até agora? Como é que vocês estão? Eu falo bem o português claro melhor do que da pessoa, mas mesmo assim ainda eu tenho um pouco de dificuldade, mas depois eu vou ver se eu consigo rever. Ô, João, você tá gravando essa aula? Mas qualquer coisa é só me falar. Mas pode. Ah, é que Eu na tô minha gravando? cabeça, nossa, eu viro um bololô. é a confusão, né? Nossa, Genética, biologia, biologia, genética. Aí confunde tudo. Minha tela tá aparecendo aí pra vocês? tá abrindo. Não, aqui a gente já viu. Todo mundo vendo? Sim. Aham. Ok. Acho que aqui a gente parou, né? Então, de novo. Prófase temprana, prófase tardia. Temprana, desaparece a envoltura nuclear. E tardia, os cromossomos continuam a se encurtar, engrossar e formam fuso mitótico. Nesses estudos assim, que eu mencionei para vocês, tentem sempre lembrar o evento que caracteriza cada fase. As fibras do fuso, então, se unem aos cinetocoros dos cromossomas. Esses últimos se alinham ao longo do plano equatorial da célula.
A primeira e segunda metáfase podem distinguir com facilidade. Na metáfase 1, as cromátidas se dispõem em fases de 4, tétrada. E na metáfase 2, fazem em grupo de 2, que é o que a gente tinha mencionado, que na metáfase 1, elas estavam assim, né? Uma do ladinho da outra. Já aqui não, a gente vai estar em grupo de 2 mesmo, normal, porque estamos trabalhando com a metade. Igual a... E elas vão estar assim. Isso é na meiose 2. E aqui na meiose 1. É só se menciona por efeitos práticos, nem sempre tão evidentes em células vivas. Então, metáfase 2, lembrar que aqui a gente está falando basicamente da mitose de novo. A gente vê aí na metáfase um pouquinho evidente na histologia, não muito útil para a gente. A anáfase, as cromátidas se separam em seus centrômeros e um jogo de cromossomas se desloca para cada lado. Durante a anáfase 2, as cromátidas unidas à fibra do fuso em seus cinetocoros se separam e se deslocam aos polos opostos, como fazem no... João, pra mim só tá aparecendo o J. Alô? Oi? Sua internet tá variando aí, tá cortando a imagem. Deve ter dado um delay, não tá aparecendo normal. Não, eu sei, tá caindo. Eu sei, tá caindo. Não falei nada, não. Agora voltou, João. Alô? Alô? Oi. Alô? Tô te ouvindo. Voltou? Acho que sim. Vamos ver se dá para render mais um bocadinho. Se cair de novo, eu mando mensagem para vocês, faço um grupo e a gente continua mais tarde, tá? Tá bom. Alô? Show, então. Durante a anáfase, então, cromátidas, mais uma vez, aquelas metadezinhas do cromossoma, elas começam a ser separadas e vão sendo cada uma é jogada para um polo diferente da célula. E começa a se formar aquele bulbozinho para separação da célula. Como na mitose, cada cromátida é denominada agora um cromossoma. Aqui seria onde estaria localizada o centrosoma. E aí ele está puxando todas essas estruturas para cá. Então, a anáfase é quando elas estão bem separadinhas. E na teléfase 2, há um membro de cada par homólogo em cada polo. Homólogo significa igual. Então, existe um par igual em cada polo, um par igualzinho. Cada um é um cromossoma não duplicado. E se encontram e se começa a se reformar, se reconstituir as envolturas nucleares e se desaparece o fuso cromático, que é aquele fuso onde estava mantendo as coisas ali no meio da célula. Se reforma todo o esqueleto, se reforma a carioteca, se reforma tudo aquilo necessário para a célula continuar com a sua função. Os cromossomas se descondensam em forma gradual e formam filhos de cromátida e acontece a citocinese. Citocinese é aquele corte da célula, finalmente separou. Os acontecimentos da prófase se invertem ao formar-se de novo. Nuclear, divisão celular completa, quando a citocinese se produziu duas células filhas. Então, citocinese é esse movimento. Cineses é meio que movimento, e cito é de célula. Então, são células que estão se movimentando para longe uma das outras agora. Temos duas células filhas. Ela se separou. E é a citocinese quando acontece essa ação de separação das duas células filhas. As duas divisões sucessivas produzem 4 nucleolos haploides. Parou, João, de novo. João. Cada célula resultante de haploide tem combinação de genes.
Que é a mistura que a João, gente funciona. Tá travando, João. João, tá travando e a sua voz tá saindo falhando. O negócio tá tenso, hein? Na hora que tá ficando bom. Ai, genética, genética. Na hora que o negócio tava entrando na cabeça, hein, Guilherme? Eita, salvação! Tchau, tchau. O João tá ouvindo a gente? Nem contato tá salvando, velho. Eu Deve tô ouvindo. Não, porque travou na tela. Então não sei se ele tá ouvindo ou não. Tá, a voz tá saindo. Oxa, cara. Guilherme, o que é temprana? O que acontece no temprana, Guilherme? Alô. Oi. Eu vou criar um grupo aqui no WhatsApp com vocês. E aí, quando essa internet der uma estabilizada, a gente volta. Pode ser? Pode? Pode ser, garoto.